Olá, o Interesse Público está de volta. A partir de agora, temos um encontro marcado aqui toda semana para falar sobre temas do Ministério Público Federal que interessam a você e a toda a sociedade. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. Super salários. A pedido do Ministério Público Federal, Justiça determina o corte de salários de servidores públicos que ultrapassam o teto constitucional. Procuradores da República atuam para garantir o cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal que permite a união entre pessoas do mesmo sexo. Presidente Dilma Rousseff decide manter no cargo por mais 2 anos o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. Ele vai ser sabatinado pelo Senado depois do recesso parlamentar. E veja também, na região serrana do Rio de Janeiro, vítimas da tragédia provocada pelas chuvas ainda aguardam providências. Prefeito de Nova Friburgo é suspeito de ter cometido fraude. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. A Justiça Federal determinou o corte imediato de salários de servidores públicos que ultrapassam o teto constitucional. A decisão é resultado de ações movidas pelo Ministério Público Federal. Já imaginou ter um salário de quase R$30 mil? Com um salário desse aí dá para você passar bem até por demais. Um sonho. Na realidade é impossível. Bom, né? Mas não pode. Pelo menos se você for um servidor público. É que pela lei nenhum deles pode receber mais do que o teto constitucional, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje o teto é R$ 26.700. O problema é que tem muita gente ganhando bem mais do que isso. De acordo com o Tribunal de Contas da União, pelo menos 1.061 servidores da União recebem contra-cheques com valor acima do teto. E o número deve ser bem maior, já que o TCU não teve acesso a todos os dados dos 3 poderes. No último levantamento, só no Senado, 464 servidores recebiam além do teto constitucional. O resultado disso é que, em 2008, os supersalários custaram mais de R$150 milhões aos cofres públicos. E o rombo pode ser ainda maior, já que muitos salários só estão dentro desse limite porque algumas verbas indenizatórias ficam de fora do cálculo. Mas para o Ministério Público Federal, o teto não pode ser ultrapassado nem mesmo por causa de gratificações. Numa ação iniciada em maio deste ano, o MPF diz que essa prática é inconstitucional. Existem registros de pessoas recebendo no único mês até R$100 mil. As investigações realizadas pelo Ministério Público, com base também em informações produzidas pelo TCU, indicam que essas irregularidades se repetem em vários outros estados. Por isso, o trabalho atual está sendo de levantamento de quais estados têm essas irregularidades ou potenciais irregularidades, e isso será tudo encaminhado aos Ministérios Públicos locais para que aprofundem as investigações. Os argumentos do MPF convenceram a Justiça Federal. O juiz que analisou o processo determinou que os valores recebidos pela participação em comissão, horas extras e gratificações sejam incluídos imediatamente no cálculo do salário. Além disso, pediu uma auditoria nas contas da União entre janeiro de 2010 e janeiro de 2011. Já o Senado tem até o fim deste mês para informar os rendimentos de todos os funcionários. Se a casa descumprir o prazo, a multa é de R$5 mil por dia. 6 meses depois da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, o prefeito de Nova Friburgo é suspeito de ter cometido fraude. Ele se negou a prestar conta de R$10 milhões repassados pelo governo federal para reconstruir a cidade devastada pelas chuvas. 6 meses já se passaram desde a maior tragédia natural do país. Em alguns municípios do estado do Rio, como Nova Friburgo, não é difícil encontrar vestígios do desastre. A prefeitura do município recebeu ajuda da União. Segundo o Ministério Público Federal, R$10 milhões foram liberados para a prestação de serviços como socorro e assistência das vítimas e para o restabelecimento de serviços sociais, como limpeza das ruas e fornecimento de luz e energia elétrica. Mas na rua desta advogada, no centro de Nova Friburgo, os entulhos ainda estão por toda parte. A região é considerada a área nobre, um dos metros quadrados mais caros. Mas por aqui, o que se vê é a demora com que os trabalhos são realizados. Márcia conta que as retroescavadeiras
só começaram a trabalhar há poucos dias, depois que a prefeitura do município foi alvo de uma ação do MPF. A gente está aqui abandonado, agora começou, mas até janeiro não vai dar tempo de tirar isso. Quer dizer, 6 meses se passaram sem nada ter sido feito. No último dia 12, o Ministério Público Federal, através de um mandado de busca e apreensão cumprido por oficiais da Polícia Federal, conseguiu ter acesso aos documentos com as informações sobre como as verbas públicas federais estão sendo utilizadas no combate aos efeitos das enchentes. Segundo Marcelo Medina, procurador responsável pela fiscalização da verba da União, desde janeiro o MPF vem requisitando os processos. Mas o prefeito Dermival Neto sonegou parte das informações, o que impediu o trabalho de fiscalização dos gastos. A execução desses serviços deveria ser fiscalizada concomitantemente para que houvesse certeza quanto às quantidades e aos serviços declarados. Hoje, passados 6 meses da tragédia, isso já não será mais possível, o que põe em questão a confiabilidade das contratações realizadas e dos pagamentos executados pela Prefeitura Municipal. A Prefeitura negou a falta de transparência, mas admitiu que a maior parte dos documentos não foi entregue. Pode ser que todos os processos não tenham sido enviados. Eu não sei determinar o número que foi, mas de maneira nenhuma informação foi sonegada. Apesar do secretário de governo afirmar que nunca impediu a fiscalização das autoridades federais, o MPF só teve acesso às informações depois que a Justiça autorizou um mandado de busca e apreensão. Mais de 40 processos que estavam guardados aqui na Prefeitura já estão sendo analisados pelo Ministério Público Federal. Os processos agora estão sendo estudados por Marcelo Medina. E, segundo ele, irregularidades já foram encontradas. A lei exige que as dispensas de licitação sejam publicadas no prazo de 5 dias. Não há publicações, na maior parte dos casos, tempestivas. Significa que a publicidade desses atos só foi conferida aos contratos muito tempo depois da sua realização. No último dia 5, o procurador da República, Gessé Ambrósio, propôs uma ação de improbidade administrativa em função das irregularidades encontradas. Caso sejam comprovadas pela Justiça, o prefeito poderá perder seus direitos políticos. Já nessa primeira ação de improbidade, pelo atraso, ele está sujeito à perda do cargo, multa. No caso de ser comprovado futuramente dano ao erário público, ele pode também ser condenado ao ressarcimento, proibição de contratar com o poder público e perda dos direitos políticos durante um período que a lei de improbidade administrativa especifica. Uma das contribuições do Ministério Público Federal é fiscalizar se os recursos públicos estão sendo usados de acordo com os princípios da administração pública. O MPF atua em casos como atraso ou falta de repasse de verbas para saúde, educação e segurança. Os cidadãos podem contribuir com o trabalho da instituição na proteção desses recursos. Comunique ao Ministério Público Federal atos de improbidade administrativa. Denuncie também casos de corrupção e uso indevido de dinheiro ou bens públicos. No próximo bloco, o Ministério Público Federal lança planejamento estratégico para os próximos 10 anos. E veja também os novos vídeos da turminha do MPF. Voltamos em instantes.